Caros amigos e camaradas, quero saudar-vos e saudar também aqueles que connosco estão neste projeto democrático e unitário da CDU, neste amplo espaço de participação de muitos milhares de cidadãos que encontram lugar para uma enriquecedora participação e intervenção cívica e política. A todos aqueles que fazem da nossa coligação, com o seu empenhado trabalho, um espaço privilegiado de realização ao serviço das populações do nosso país. Uma saudação particular aos trabalhadores e ao povo desta terra do Tramagal que nos recebe, portadores de grandes tradições de luta, extensiva à população de Abrantes, também ela com forte envolvimento na luta pela liberdade e pela democracia. Mas gostaria de dar aqui uma nota de cunho pessoal. No meu tempo de dirigente metalúrgico, aqui estivemos a acompanhar, portanto, a luta travada pelos valentes trabalhadores da MDF. Perderam, é verdade, mas lutaram até ao fim, lutaram, nunca caíram, mantiveram-se de pé, com resistência, com luta, em relação a uma medida que tanta falta fez a Portugal, que era a metalúrgica Duarte Ferreira. Conclui-se, há dias, o processo de candidaturas às eleições autárquicas que terão lugar a 26 de setembro próximo. E eu gostaria, antes de mais, de salientar é o significado e o êxito político que constitui a apresentação da candidatura da CDU a todos os municípios do continente e da região autónoma da Madeira e a 16 dos 19 municípios da região autónoma dos Açores e a cerca de 1.639 freguesias, envolvendo cerca de 40.000 candidatos. É um volumoso número de candidaturas apresentadas, dispostas pela sua intervenção a garantir a determinação e combatividade, o trabalho com vista a assegurar o progresso das suas terras e o desenvolvimento local. Sim, 40.000 candidaturas, muitas delas, possivelmente a maioria, não são nem do PCP, nem do Partido Ecologista aos Verdes, são homens, mulheres e jovens sem filiação partidária, mas que fizeram a opção de travar connosco esta batalha das eleições autárquicas, participando nas listas, participando na ação, na intervenção da CDU. Milhares de candidatos que traduzem a abertura e a cooperação da CDU para se constituir como espaço de ação convergente de numerosos cidadãos sem partido, a agir lado a lado com os militantes do PCP, do PEV, dos ativistas da ID, para a solução dos problemas das populações. Ao contrário de outros, não disfarçamos as nossas candidaturas em falsas candidaturas de independentes, onde se albergam os mais contraditórios interesses. Os candidatos da CDU dão rosto a um projeto de esquerda distintivo e transparente. O significativo êxito com que concluímos esta etapa da apresentação das candidaturas é em si sinal de um ambiente de confiança e de comprometido empenhamento de milhares de homens e mulheres com a CDU e o seu projeto. Sim, temos razões para partir com confiança para esta batalha eleitoral que agora entra na sua derradeira fase. Temos candidatos com experiência e capacidade de realização, conhecedores da realidade dos problemas e dos desafios que se colocam ao desenvolvimento deste concelho e freguesias, e temos um projeto distintivo, o projeto da CDU assente no trabalho, na honestidade e na competência. Uma solução e proposta alternativa clara e assumida à gestão dos projetos de outras forças políticas, sejam PSD e CDS, ou dos seus sucedâneos do Iniciativa Liberal e do Chega, seja do PS ou do BE. Um projeto alternativo que determina o caráter diferenciador da sua ação autárquica. Uma ação que se distingue pela dimensão democrática e participada presente na sua gestão. Distintiva pelo exercício de cargos públicos
norteado pela recusa de benefícios pessoais, distintiva pela atenção que dá aos problemas sociais e pelo particular cuidado dedicado aos problemas das crianças, aos jovens, aos idosos, aos mais pobres e desfavorecidos, pela posição intransigente de defesa dos serviços públicos e do acesso à saúde, à educação, à cultura, à proteção social, à habitação, à mobilidade e em defesa da água enquanto bem público, pela defesa e melhoria do ambiente e salvaguarda do património histórico e natural, mas também pela valorização atribuída aos trabalhadores das autarquias locais, aos seus direitos e às suas condições de trabalho. Somos uma força que, como nenhuma outra, defende um poder local verdadeiramente representativo das populações, um poder local que exige um verdadeiro projeto descentralizador e não um arremedo de descentralização como o que propõe o PS e com ele negar a regionalização. Vamos para estas eleições afirmando com convicção de que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena porque onde somos maioria, somos uma força com obra realizada, com provas dadas, em domínios como da satisfação das necessidades básicas da população, do planeamento e ordenamento do território, da democratização do acesso à cultura, ao desporto, da ligação da escola ao meio, de valorização do espaço e ambiente urbanos e rurais. Vale a pena nos concelhos e freguesias, onde a CDU é minoria, porque neles, todos os dias, demonstramos que somos uma presença necessária e insubstituível, pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve quando lhe são confiadas responsabilidades, pela proposta positiva que a CDU apresenta, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, às aspirações e reclamações das populações. Temos mostrado que somos uma grande força realizadora e dinamizadora de soluções para os problemas do desenvolvimento local, mas também uma força com papel determinante na defesa dos interesses dos trabalhadores, do nosso povo e do nosso país. Somos uma força que tem um património de luta e intervenção de anos e anos, de combate contra as políticas de direita, em defesa dos interesses dos trabalhadores, dos reformados, dos agricultores, dos pequenos e médios empresários, de todas as camadas e classes populares. Um combate que precisa também de uma CDU mais forte, para remar na direção certa e levar a bom porto um projeto de desenvolvimento nacional. Hoje está cada vez mais claro que não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção e o reforço do CDU. É o país que precisa do trabalho, que precisa da honestidade e da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida política nacional destes anos mais recentes, de intervenção dirigida à recuperação de direitos e condições de vida usurpados pela ação e decisão conjunta de PS, PSD e CDS em vários momentos e no particular acordo que fizeram com a troika estrangeira, durante os quais as forças da CDU, o PCP e o PEV assumiram uma posição determinante com a sua luta e proposta e nestes tempos de epidemia para assegurar melhores condições de prestação de serviços de saúde e de vida dos que foram atingidos pelas medidas injustas, pelo aproveitamento que o grande capital dela faz. É essa intervenção que tem permitido nestes tempos tão difíceis para o nosso povo, mas tão proveitosos para os grupos económicos, como demonstram os lucros arrecadados, a suplementar distribuição de dividendos distribuídos em 2020, as adicionais transferências para os offshores, conterem minimizar uma degradação maior das condições de vida. Sim, foi a nossa intervenção, foi a nossa proposta que foi possível assegurar, designadamente o pagamento dos salários a 100% aos trabalhadores em lay-off, desde o princípio do ano. Garantir 1 milhão a 1.900.000 pensionistas aumento de pensões. Assegurar apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, aos sócios gerentes, às pessoas sem proteção social, entre outras. Todos temos a consciência que na sociedade portuguesa se manifestam grandes atrasos e problemas que se traduzem e manifestam em crónicos déficits estruturais,
em prolongados períodos de estagnação económica, mas também acentuadas desigualdades regionais e sociais que se foram acumulando em resultado de décadas de política de direita. Problemas muitos dos quais continuam com solução adiada, porque o PS, por opção, não tem política que se impunha para lhes dar resposta. Temos nas mãos, problemas antigos e problemas novos, que resultam da epidemia e da deliberada ação exploradora e calculista dos grandes interesses económicos e financeiros que atingem severamente as condições de vida e dos trabalhadores e as mais diversas camadas populares. Os trabalhadores são hoje cada vez mais confrontados com o aumento de práticas e pressões de desvalorização do trabalho, das profissões, dos salários, com a desregulação dos horários, degradadas condições de segurança nos locais de trabalho, aumento da ameaça de despedimentos coletivos. Na própria administração pública, os trabalhadores enfrentam uma situação em que os salários, as carreiras, os seus direitos, os direitos dos trabalhadores são igualmente desvalorizados e a prometida eliminação da precariedade continua adiada. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas da situação. Outras camadas da população, as pequenas economias locais, enfrentam uma situação muito difícil. Estão nesta situação muitos micro e pequenos empresários de vários setores e muitos pequenos e médios agricultores que enfrentam grandes dificuldades e que se agravam com o aumento dos preços dos fatores de produção, como é o flagrante caso dos combustíveis e da energia, em relação aos quais se anunciam novos e agravados aumentos. Estamos numa região que revela toda a importância que a floresta tem no nosso país. Milhares e milhares de hectares ocupados. Mas ao contrário do que há anos se vem dizendo, do que se deve fazer, em vez da floresta autóctone, adaptada às condições resistentes às intempéries, um mar de eucalipto a perder de vista. Em boa verdade, para além da política de perseguição aos pequenos e médios produtores florestais, não se assegurou o ordenamento necessário com a criação de mosaicos que assegurem a função de corta-fogo, não se intervém na questão central do preço da madeira, que continua estagnado com preços de há 3 décadas, impedindo a gestão da floresta. Não se asseguraram a criação de equipes de sapadores florestais em falta. Não se garantiu a reconstituição do corpo de guardas florestais. Não há uma verdadeira política de apoio aos baldios, como o STNF a não assumir as suas responsabilidades. E ainda por cima, esta situação foi agravada pela decisão do atual governo de separar as florestas da agricultura, quando o que predomina no nosso país é a articulação entre a produção agrícola e a florestal. Não nos espantamos, pois que recorrentemente assistamos a grandes incêndios, como os que por estes dias assolou a zona algarvia de Castro Marim e agora na zona de Odmira e Monchique, para cujas populações queremos endereçar uma palavra de solidariedade e de que estas zonas não estão livres em condições específicas. Não nos espantamos pelos impactos no equilíbrio ecológico que têm estas políticas erradas, com consequências na biodiversidade e no ambiente. Hoje toda a gente fala no ambiente, nas questões climáticas, mas há uma coisa que nós sabemos, é que o capitalismo não é verde. O capitalismo procura continuar a explorar o planeta até ao limite e não tem nenhuma preocupação ambiental, antes, pelo contrário, procurará sacar o máximo que possa. Há déficits estruturais muito graves no nosso país. Olhem mais para o déficit do investimento na floresta do que para o déficit orçamental e poderão contar com o PCP nessa batalha. Precisamos de recuperar o país. Recuperar no plano nacional, na economia, no domínio da saúde, da educação, da cultura, nos mais variados setores. Há muitos anúncios à volta do programa de recuperação e resiliência, mas não só a concretização tarda,
como está cada vez mais dirigida para o sítio errado, para os negócios e projetos do grande capital e dos grandes grupos económicos. As condicionalidades e opções determinadas pelas grandes potências que estão por detrás do tal plano dito de recuperação mais fazem temer que uma parte importante desses recursos, os do PRR, mas também os do quadro financeiro plurianuais, constituam, sobretudo, uma transferência de recursos públicos para alimentar os lucros privados dos grupos económicos nacionais e estrangeiros, que em Portugal são também financiados por esta via. São uma preocupação as cedências do grande capital que se organizou já para tirar o máximo proveito de fundos e que, da parte do governo do PS, uma cada vez maior abertura aos seus propósitos usurpadores. Para nós é fundamental que os fundos sejam aplicados com uma política integrada que vise o desenvolvimento geral do país e de cada uma das regiões, que contribua para a reconstrução do aparelho produtivo nacional e a criação de emprego, que permita diminuir a nossa dependência externa, dar outra dimensão ao investimento público, pondo fim a anos de restrição e satisfazer as necessidades das populações, melhorando os serviços públicos nos diversos domínios. Sim, camaradas e amigos, pode-se não perceber muito de política, mas sabemos que um país que não produz é um país condenado. Não deveríamos ser obrigados a ir comprar lá fora o que podemos produzir cá dentro, no plano da indústria, no plano da energia, no plano da agricultura. Porquê é que temos que importar quase tudo aquilo que comemos? Mas desta realidade acumulada de antigas e novas situações, emergem outros problemas a exigir outras respostas. Desde logo, os problemas na área da saúde. Neste plano tardam medidas por parte do Governo há muito identificadas de reforço do Serviço Nacional de Saúde. A solução não passa, como alguns sugerem, para dar como alternativa aos utentes, em listas de espera, a prestação de cuidados nas unidades dos grupos económicos de saúde, mas por garantir no SNS o reforço de profissionais, mais médicos e outros profissionais de saúde, com valorização das carreiras dos salários e dotar as unidades do SNS com equipamentos em falta. Às vezes é preciso lutar muito e muito tempo por ver satisfeitas carências no serviço de saúde, mas lutar vale a pena, como foi o caso do persistente luta das populações de Abrantes, que saudamos e que resultou em, finalmente, o hospital ir ter equipamento de ressonância magnética. Foi a vossa luta que conseguiu este grande passo. O PCP tem apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais, às desigualdades e injustiças que persistem. Tem sido o caso de inúmeras propostas para melhorar direitos laborais, para prolongar moratórias bancárias, para defender inquilinos e pequenos e médios empresários das consequências de previsíveis incumprimentos. A proposta para fixar um regime máximo de preços de energia e combustíveis e em muitas outras áreas. Portugal poderia ir mais longe nos apoios sociais, ao conjunto dos setores afetados, tal como no apoio aos investimentos, visando a melhoria dos serviços públicos e a dinamização da economia. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários, do salário mínimo nacional, incluindo os salários na administração pública, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe de fora os que mais anos têm descontos, na valorização da produção nacional, no apoio à infância e aos idosos. Sim, existe alternativa. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. É isso que o Governo tem de responder. O PCP determinará a sua intervenção política, não se comprometendo com esta ou aquela força política, mas com o primeiro e principal compromisso, que será com os trabalhadores e com o povo português e não com qualquer governo. Caros amigos, camaradas, sabemos que esta é uma batalha exigente,
porque exigentes são também os nossos objetivos eleitorais, que apelam na sua concretização ao redobrado envolvimento de todos os ativistas e eleitos da CDU. Agora que entramos na derradeira fase desta importante batalha eleitoral, não podemos descansar. Falta pouco mais de um mês. Precisamos continuar a reforçar o trabalho de mobilização e apoio da CDU em todo o lado. Porque as eleições de mais candidatos da CDU, em 26 de setembro, é uma garantia, em cada freguesia, em cada concelho, de um trabalho ao serviço das populações e de uma resposta aos seus problemas no plano do país, a garantia do poder, como reforço da CDU, dar uma verdadeira resposta aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Camaradas e amigos, vale a pena sim votar na CDU. Vale a pena porque é a forma mais concreta, mais específica para defender uma vida melhor no futuro. Nós podemos dizer que será que os outros concorrentes não têm boas ideias, não têm até bons autarcas, admito, mas falta-lhes uma coisa que só a CDU tem. Falta-lhes um projeto, porque assim não custa nada. Não tendo projeto, fazem um anúncio, dizem umas coisas, soltam umas ideias, coisa que não compromete ninguém. Pois a CDU tem esse compromisso, tem o seu projeto e, olhos nos olhos, podem ter esta certeza. Votar na CDU será sempre um ganho para a região, para a autarquia, para o próprio país. Viva a CDU!